Para fazer o estojo com elástico organizador para 16 lápis, eu vou utilizar duas estampas. Este é o meu tecido A e este meu tecido B. As medidas são: para o corpo, 22 por 12, 3 vezes no tecido A, 3 no tecido B, 3 na manta acrílica e 3 no filão filter. Para a lateral inferior, 36 por 13, uma vez no tecido B, e 32 por 6 na manta. A lateral superior com zíper é 34 por 3,5, 4 vezes no tecido A e 34 por 3, 2 vezes na manta. O zíper é de 36 centímetros. A extensão do zíper é um pedaço de 17 por 6 no tecido A e o zíper de 53 centímetros com 2 cursores. Para fazer as linguetas, 5,5 por 12, uma vez no tecido A. A alcinha para meia argola é 4 por 4, uma vez no tecido A. Uma meia argola, um enfeitezinho, 40 centímetros de elástico, linha, viés e a sua etiqueta. Vamos começar pelo corpo. Então, temos que pegar as 3 mantas e os 3 filão filter. Então, eu desenhei no filão filter este retângulo, estas 4 linhas, com margem de 0,9 milímetros, da borda até a linha 0,9 milímetros. Então, eu vou fazer nos 4 lados. Depois eu vou sobrepor na manta acrílica, alinhando bem, e passar uma costura sobre o retângulo. Então, ficou dessa forma aqui, certo? Deste lado o filão filter, deste lado a manta acrílica. E o próximo passo será cortar esta borda do filão filter. Então, aqui eu já iniciei. Então, temos que cortar com cuidado para não pegar nos pontos. Prontinho. Então, agora eu vou fazer nestas outras duas aqui. Bom, então eu cortei as bordas do filão filter das 3 peças. E agora eu vou pegar o tecido, 2 da estampa B e 1 do A. Vou pegar o molde que está em arquivos no grupo secreto. Este molde serve tanto para este estojo com elástico, quanto para o estojo duplo. E vou sobrepor no tecido. Vou pegar esse. E desenhar as curvas nos 4 cantos. E também marcar o centro em cima e embaixo. Vou fazer isto nos 3 tecidos. E também no tecido B e A, eu vou marcar o posicionamento aqui do elástico. Então, ela tem a largura de 1 centímetro, centralizado aqui na largura. Eu desenhei no tecido essas 2 linhas. Depois eu dobrei o tecido
e coloquei alinhando aqui e fiz o desenho dos risquinhos com caneta temporária. Então, eu tenho que fazer este desenho na estampa B e um do A. Aí eu vou sobrepor o tecido no filter, cada um deles. E esse daqui, aqui. Neste daqui, eu vou fixar a etiqueta. Então, eu centralizo na largura e deixo um espaço de cima para baixo de 2,5 centímetros. E nestes dois nós vamos prender o elástico. Então, eu cortei 2 pedaços de 20 centímetros e marquei 9 risquinhos com distância de 2 centímetros. Então, eu vou posicionar aqui. Vamos prender com presilhas para não movimentar o tecido. Então, eu tenho que alinhar os risquinhos, tá? O primeiro risquinho, eu vou alinhar neste daqui. E aí, eu passo costura com pontos pequenos aqui, dando reforço também. Este risquinho eu vou alinhar no próximo, aqui. E assim por diante. Então, vai formar uma ondinha com o elástico. Tá? O terceiro risquinho, no terceiro risquinho aqui do tecido. Então, vamos fazer isso neste e neste outro também. Bom, então prendi a etiqueta e os elásticos com as divisões. Do outro lado ficou assim. Eu costurei 3 vezes. Então, aqui, o posicionamento será assim. Todos esses lados aqui são internos. Então, esse daqui, ele vai ser aqui. Este vai ficar no meio e este vai ficar aqui. Tá? Então, vai fechar assim. Então, agora, eu vou sobrepor, aqui vai ser a frente. Eu vou sobrepor um do tecido A aqui na manta e vou passar para colar. Este daqui, eu vou sobrepor deste lado o tecido B. Assim. E este daqui está em pé aqui, vou posicionar o tecido A em pé aqui. Então, os 3 eu vou passar o tecido na manta para colar e depois, deste lado onde eu marquei as curvas, eu vou prender com ponto zigue-zague em toda a volta, seguindo o contorno das curvas. Bom, então passei zigue-zague nessas 3 partes, formando então o sanduíche.
E agora eu vou cortar os cantos arredondados. Bom, vou reservar estas 3 partes. Bom, vou fazer agora a alcinha da meia argola. Este tecidinho que mede 4 por 4, eu dobrei ao meio para marcar e depois levei as extremidades de cada lado para o centro. E depois dobrando mais uma vez, formando esta faixinha. Eu vou rebater costura dos 2 lados. Vou aproveitar também e fazer as linguetas. Este tecido mede 5,5 por 12. Eu dobrei. E vou passar uma costura aqui com margem de 0,75, formando um canudo. Bom, então passei a costura dos 2 lados e agora eu vou colocar a meia argola. Então, vamos colocar e reservar. Bom, este daqui eu vou abrir a costura. E virar com a ajuda desta pinça. Então, vou posicionar a emenda aqui no meio e rebater costura nas 2 laterais. Prontinho, agora eu vou dobrar e cortar em 2 partes. Depois nós vamos dobrar com a emenda no meio. Vou reservar. Bom, agora vamos fazer a extensão do zíper. Este zíper, ele mede 53 centímetros com 2 cursores. O tecido é de 17 por 6. Bom, então aqui eu dobrei nas laterais, fiz uma barrinha com 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros. E depois dobro aqui ao meio e vou passar com ferro para marcar bem a dobra. Bom, então passei, agora eu vou fixar as pontas do zíper nas pontas aqui desta extensão. Então, o zíper ele deve estar com exatamente 53 centímetros. Eu vou alinhar aqui na barrinha de 2 centímetros, vou dobrar e vou passar aqui uma costura dupla. E a outra ponta, a mesma coisa, vou alinhar aqui em 2 centímetros, fechar aqui e rebater costura dupla. Formando então este elo. Agora eu vou passar zigue-zague aqui nesta abertura. Bom, então eu prendi as pontas do zíper aqui nesta extensãozinha e agora eu vou colocar o zíper nas partes do corpo. Então são estas 2 partes aqui que tem o elástico. Esse daqui
será o meu corpo externo. Então, eu já fixei aqui a alcinha com a meia argola. Posicionei a 3 centímetros de cima para baixo e passei uma costurinha aqui de segurança. Então, aqui, este será o externo frontal, né? Aqui o elástico. E este outro lado, neste mesmo posicionamento do desenho. Aqui está em pé e aqui também, que ele vai fechar assim. Então, eu vou prender primeiro esta parte aqui. Eu vou sobrepor o lado direito com direito do corpo. Eu já fiz aqui uma marquinha, marcando o centro, nesta beiradinha e nesta outra aqui, dobrando aqui, né? Alinhando aqui, eu encontro o centro. Então, marquei. E também dobrei o zíper para encontrar o centro aqui. E marquei nas duas beiradas aqui do lado de baixo do zíper, tá? Aqui é o lado externo, aqui será o lado interno. Então, eu vou alinhar a parte que tem o tecido, trilho para cima, então, direito com direito aqui. Assim. Então, alinhei este centro com o centro, que eu já sei que o elástico está no centro. E eu vou prender com presilhas. Deixa eu virar assim. Vou prender com presilhas em toda a volta aqui. Assim. E prender com ponto zigue-zague. Então, primeiro eu vou prender esta parte de baixo, depois a parte aqui de cima. Centro com o centro. E aqui eu vou distribuindo o zíper no contorno das curvas. Então, agora vamos para a máquina. Bom, então eu prendi o zíper no corpo externo frontal com ponto zigue-zague em toda a volta. Agora, este outro lado do zíper, eu vou prender aqui. Vamos virar assim. Então, aqui será a parte de baixo do zíper com a parte do elástico. Assim. Então, vamos alinhar centro com centro
e passar zigue-zague em toda a volta. Bom, então eu prendi o zíper dos dois lados com ponto zigue-zague. E nesta parte, que será a parte da frente externa, eu vou costurar, passar costura reta para prender o zíper. Somente nesta parte, porque esta parte que será a parte do meio, eu vou prender com a lateral do segundo compartimento. Tá? Então aqui eu vou passar uma costura com margem de 0,75 em toda a volta. Bom, então aqui eu estou passando a costura pelo lado de dentro. Bom, então prendi esta parte da frente, prendi o zíper com costura reta em toda a volta. Agora eu vou fazer o acabamento nesta borda com o viés. Então vamos fazer o acabamento começando aqui pela parte que será aqui à frente, né? Que será a parte de baixo. Eu vou dobrar, eu vou deixar esta dobra assim mesmo, vou abrir aqui e dobrar o começo. Então, vou iniciar aqui no centro da largura e passar costura com margem de meio centímetro, bem aqui na borda desta dobrinha aqui. Então, vou fazer isso em toda a volta e depois virar, dobrar para o outro lado e rebater a costura bem na beiradinha.
Bom, aqui eu já cheguei no começo, eu vou deixar avançar e cortar assim. Bom, eu cortei as pontas do elástico, que estava em excesso, dobrei e agora vamos rebater costura aqui bem na beiradinha. Bom, então eu fiz o acabamento com o viés na borda interna desta parte que é frontal. Agora eu vou reservar para fazer aqui a lateral do compartimento maior. São os tecidos de 34 por 3,5, 4 vezes. E duas na manta de 34 por 3. Eu vou alinhar o tecido nesta parte aqui, que é onde eu vou prender o zíper. E este daqui eu vou alinhar aqui, nesta borda, porque a manta ela é meio centímetro menor, então vai sobrar o tecido, a borda do tecido. Então, eu vou passar este tecido na manta para colar desses dois. Esses dois aqui vão ficar por baixo. Depois que eu passar, eu vou pegar o zíper, separar ele e posicionar direito do zíper com direito aqui da borda. Eu vou prender com ponto zigue-zague. Aqui e este daqui, direito com direito aqui, centralizando no comprimento para sobrar nas duas pontas. Passei o zigue-zague, prendendo o zíper, ficou desta forma. E agora eu vou sobrepor direito com o direito, que será esta parte de baixo. Então, eu vou manter o mesmo posicionamento do desenho e vou fazer isso aqui. E agora eu vou alinhar os dois tecidos e passar uma costura reta aqui com margem de 0,75. Nesta parte e aqui também. Bom, então, passei a costura, agora vamos virar, abrir bem a costura, alinhar os dois tecidos e passar zigue-zague neste comprimento.
Agora eu vou rebater costura aqui no pé do zíper. Bom, então as duas partes ficaram assim, feito zigue-zague nas bordas e aqui a costura rebatida. Agora eu tenho que alinhar tecido com tecido e refilar as pontas do zíper para passar o cursor. Passo uma vez para manter o zíper fechado. Eu vou conferir a medida e deixar com 33,5 por 6,5, porque pode haver diferença na hora da costura, da margem de costura, e também conforme a largura do zíper também pode haver uma diferença. Vou refilar, se necessário, repassar o zigue-zague. Eu vou repassar novamente o cursor, posicionar ele no centro, deixando a posição do zíper fechado para a direita, conforme o desenho, e passar zigue-zague novamente. Bom, então eu precisei refilar o meu para 33,5 por 6,5 e repassar o zigue-zague em toda a volta. Deixei o cursor no meio e posicionado o zíper fechado para a direita. Depois eu marquei o centro aqui em cima e aqui embaixo, e também duas linhas com caneta temporária. Aqui eu tenho 1,75 cm, mas o espaço aqui central é de 30 centímetros. Então marquei deste lado também. Depois posicionei as linguetas, deixando sobra aqui na ponta de 75 milímetros, e passei costura de segurança apenas para prender dos dois lados. Agora nós vamos fazer a lateral inferior, que é o tecido de 36 por 13, o tecido B. Então, eu fiz uma barrinha aqui, dobrando nas duas pontas, 2 centímetros. E depois dobrei aqui ao meio, passei com o ferro apenas para marcar a dobra. Aí eu vou pegar a manta e posicionar por baixo das barrinhas e alinhando com esta dobra central. Então, vai haver esta sobrinha aqui do tecido de meio centímetro. E eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, em cima da manta, para prender no tecido. Bom, então prendi a manta. Agora eu vou virar e sobrepor direito com direito da lateral com o zíper. E eu vou alinhar esta linha aqui que eu risquei com a dobra da barrinha de 2 centímetros. Vou alinhar e prender aqui com uma costura bem na linha marcada. Nesta ponta e aqui também eu vou alinhar a linha riscada com a dobra e prender com uma costura reta. Bom, agora eu vou virar dobrar aqui a barrinha e sobrepor nesta parte aqui, alinhando com a costura. Vou rebater costura dupla aqui. Faço a mesma coisa na outra ponta.
Bom, agora eu vou fechar esta abertura aqui da lateral inferior com ponto zigue-zague. Bom, então a lateral ficou assim, a lateral fechada. E agora vamos prender na parte do corpo, esta parte que será a parte do meio. Eu vou sobrepor, eu vou virar aqui, assim. E com o zíper fechado para a direita, eu vou sobrepor direito com direito aqui. E alinhar centro com centro. Aqui eu fecho aqui. Assim, esta parte da lateral inferior, nós temos que marcar também o centro. Então, vamos alinhar aqui. E marcar. Então, vamos prender em toda a volta com a margem de 0,75. Bom, então, antes de eu passar a costura em toda a volta, eu prendi alinhando os pontos centrais, tá? Em cima, embaixo e também aqui na lateral, para que essas duas emendas aqui fiquem na mesma altura. Então, eu fiz alguns pontos de reforço. E agora vou passar em toda a volta. Bom, então costurei aqui em toda a volta e agora eu vou fazer o acabamento com viés, começando pela lateral e depois virando para o outro lado e rebatendo costura bem na beiradinha.
Bom, então, fechei aqui o acabamento com o viés. Vou virar aqui. Agora só ficou faltando esta parte aqui do corpo, a parte de trás. Então, eu vou sobrepor, posicionar ele assim. E aqui eu vou sobrepor direito com direito da lateral e centro com centro. Então, toda essa parte aqui eu vou virar novamente para dentro. Então, o fechamento aqui é da mesma forma que eu fiz, primeiro em toda a volta, com margem de 0,75 e depois o acabamento com viés. Então, eu vou lá para a máquina e já volto. Bom, então, feito o acabamento da última parte, né, do corpo, ficou assim, que é todo o lado interno do compartimento maior. Agora, vamos desvirar. E está finalizado o estojo com elástico, organizador para 16 lápis.